Almighty Father, Pai poderoso, Father, look, tonight we are gathered in Rio de Janeiro. Pai, olha, esta noite estamos reunidos no Rio de Janeiro. And Father, they have assembled here in this church. E Pai, eles se reuniram aqui nesta igreja. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. And Father, tonight, E Pai, esta noite, I decree that the healing anointing of the Lord has finally entered here. eu decreto que a unção de cura do Senhor finalmente está entrando aqui. I have decreed with my terrible prophetic tongue. Eu decreto com a minha língua terrível, profética língua. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. That the eternal blood of Jesus Que o sangue eterno de Jesus will now start flowing here in a very mighty way. agora está começando a fluir de uma maneira muito poderosa. Touch their bones. Toque os seus ossos. Touch their muscles. Toque os seus músculos. Touch their nerves. Toque os seus nervos. Touch their fiber. Toque as suas fibras. Touch their brains. Toque os seus cérebros. Touch the spinal cord. Toque as suas colunas vertebrais. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Bom, amados, eu sou a irmã Maria Edna. Eu sou José Edmilson. Nós moramos aqui em Canaã dos Carajás, Pará. E eu vim aqui falar para vocês de um milagre que Deus fez na vida do meu esposo. No dia 21 de dezembro de 2023, o meu esposo sofreu um acidente de moto. E logo após 6 dias do acidente, ele fez uma operação. E nessa operação, o médico constatou que o intestino dele estava furado, a qual o pâncreas dele estava lesionado com lesões, duodeno também estava com lesões, e após a cirurgia ele já saiu em coma do hospital. E ele teve que ser transferido para um outro hospital, porque no hospital que ele estava não tinha UTI, e ele foi transferido. E após 4 dias da primeira cirurgia, ele passou por uma outra cirurgia, pois o problema dele era grave, tinha muita infecção dentro dele, que estava se desmanchando por dentro de tanta infecção. E depois da segunda cirurgia, o médico constatou que ele tinha que passar por uma outra cirurgia, que seria a terceira. E então eles transferiram a gente para Fortaleza. E quando chegou em Fortaleza, a gente ficou numa UTI. E lá era muito frio, muito gelado. E nesse momento que eu estava na UTI, eu conversei com uma filha minha, que mora em Goiânia. E ela conversou com a pastora Eva de Castro. E através da pastora Eva de Castro, a pastora conversou com um casal de pastores que morava ali na região de Fortaleza, que foi a cidade que a gente estava, que foi o pastor José Bragas Rodrigues e a pastora Maria Domingas Teixeira Bragas. Esse casal de pastores foram ao hospital onde a gente estava, e lá eles levaram para mim agasalho de frio, levaram cobertor, a palavra de Deus em primeiro lugar, oraram conosco, nós ali no hospital, e também pegaram o nome do meu esposo e levaram para o profeta do Senhor, o David Zurou, e para a honra e glória do Senhor, e através da fé em nome de Jesus, o meu esposo recebeu a cura, pois ele foi ali para fazer a terceira cirurgia, mas só que não precisou fazer, porque Jesus curou meu esposo. A partir do dia que o profeta orou, o profeta do Senhor orou, ele foi curado para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje Glória ele está a Deus, aqui, aleluia. A gente está muito feliz, porque o nosso Deus faz milagre. Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou. Aleluia! Deus seja louvado, amado irmão Edmilson, amada irmã Maria Edna.
eu vou primeiramente fazer as perguntas para a sua esposa, porque o senhor esteve em coma e não tem como o senhor informar tudo o que aconteceu nesse tempo, porque o senhor esteve muito tempo desacordado. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer à preciosa e amada irmã Maria Edna é: o seu marido ficou numa situação muito delicada. Nem mesmo o hospital que havia operado ele, que era o Hospital Yutaka Takeda, conseguiu prosseguir com o tratamento. E ele precisou ser transferido para o hospital mais equipado e mais preparado para o tratamento, Isso. como o Hospital Monte Clínico. E qual é a pergunta? Qual era a informação que os médicos passavam referente a uma terceira cirurgia que era preciso fazer? Eu peço humildemente para que a preciosa irmã Maria Edna abra o microfone, porque a amada está com a palavra e vai ser um prazer todos conhecer a esposa do curado do Senhor. Para a amada abrir o microfone, basta dar um toque em cima do microfone. A amada dá um toque em cima na tela e dá um toque em cima do microfone e vai conseguir abrir o microfone. Enquanto isso, que nós estamos aguardando a preciosa irmã, né, Maria Edna, a mãe do precioso curado do Senhor, José Edmilson, eu quero fazer uma pergunta, então, para o supervisor José Braga, porque ele esteve presente. Ele acompanhou, né, uma parte desta situação, quando o irmão da fé, José Edmilson, já estava no terceiro hospital. O senhor está na sala, só que não está aberto. Agora está aberto. Vocês não estão me escutando? Vocês estão me escutando? Estamos Sim, escutando, amada. pastora Célia. Sim. Vocês estão escutando a partir de agora ou já estavam escutando antes? Já estávamos Desde o início. escutando. Ah, perfeito. Então eu vou pedir, por favor, para que o supervisor José Braga, né, para que ele nos informe o que aconteceu, porque ele havia recebido uma ligação do amado arcebispo Lucélio Soares, referente à gravidade do estado de saúde do senhor Edmilson, né? E nós gostaríamos de saber o que o arcebispo Lucélio Soares informou referente como o irmão José Edmilson estava. O precioso supervisor José Braga está com a palavra. Amém, aleluia. Estão me ouvindo? Sim. Glória a Deus, aleluia. Nós nos alegramos por poder participar um pouco dessa história. E antes de nós falarmos um pouco, eu quero cumprimentar toda a Igreja Santa do Senhor, nossos amados irmãos, as ovelhinhas do Senhor, os evangelistas, os pastores auxiliares, os pastores e pastores sênios, supervisores, os bispos, os arcebispos, e como também a nossa mais sênior arcebispa, sênior, reverendíssima, Luciane Toledo, todo este povo de Deus. Cumprimento a todos com a paz de Jesus Cristo. Estou muito feliz por estar vendo conosco aqui na sala o nosso amado irmão José Edmilson, com a sua preciosa esposa, irmã Maria Edna. Tivemos a oportunidade de estar ali com eles um pouquinho. Tudo aconteceu de repente. As primeiras informações que nós recebemos foi da pastora Sênio Eva de Castro, a respeito deles e as condições que estavam ali. E enquanto nós nos preparamos para estar indo lá,
o nosso amado arcebispo, o doutor Lucélio Soares, entrou em contato comigo para dar as coordenadas a respeito deles, e então foi informado que eles estavam em estado muito grave, o nosso irmão Edmilson, e que a nossa ida lá fosse até mesmo se pudéssemos providenciar o batismo dele, até por temor de que ele pudesse dali mesmo partir. Mas nós, então, com as instruções e com as bênçãos que também recebemos do arcebispo, do Dr. Lucélio Soares, e fomos lá, nos encontramos com a nossa amada irmã Maria Edna, e nesse dia a pastora Sênio não podia entrar comigo na sala, que ele estava na UTI, estava ligado nos aparelhos, e só uma pessoa podia entrar lá. E então eu entrei lá, e eles estavam assim um pouco imóvel, bastante parado mesmo, aguardando ali. Já estava em preparação a terceira cirurgia que iriam fazer nele. Então eu pude ver ali naquela hora que não tinha como batizar o amado ali, mesmo com aquela gravidade. Mas eu li a palavra com eles, eles ouviram a oração do profeta do Senhor, e também a oração de novo nascimento foi feita naquele dia ali com eles. E depois, então, a pastora Sênio entrou com a nossa irmã Edna, e ao sair nós conversamos para, então, ficar em contato, saber o que estava acontecendo para poder voltar de novo lá. Assim foi a nossa primeira ida. A nossa segunda ida foi já uma surpresa, porque a situação dele era grave. E com 2 semanas depois, a nossa irmã Edna entrou em contato para dizer para nós que o médico havia avaliado e não precisava mais fazer uma terceira cirurgia, que estava indo tudo bem. E nós nos alegramos, mas não fomos lá ainda. Na semana seguinte, que ele já tinha saído com essa resposta da UTI e estava na sala normal. Daí, depois dessa resposta. Então, na semana seguinte, ela novamente liga para a gente e fala: olha, nós estamos de alta e vamos embora na próxima semana. Então, foi quando nós novamente nos arrumamos, fomos até lá com eles para estar ali, orientando eles. Nós deixamos os contatos, nós também demos toda a informação sobre o ministério do Senhor, e o amado já estava bem, já de alta, sentado na cama, aguardando só que os processos terminassem para ele poder retornar para sua casa. E foi muito chocante, porque só passou do dia que fomos para lá, dentro de 1 mês. Tudo aconteceu e, de repente, com 3 semanas, a notícia que tivemos foi esta, que nós tínhamos lá, que ele estava de alta, já se preparando para ir embora. Então, tivemos lá essas fotos últimas, a gente foi da última vez que a gente esteve lá, que essas fotos foram registradas. As primeiras fotos também, eu mandei para o arcebispo, eu fiquei sempre em contato com o arcebispo, o Célio Soares, para dar informação de tudo que estava acontecendo, mas foi uma coisa rápida, eu achei que foi uma coisa rápida. Deus agiu muito rapidamente, pelo que tinha visto lá, que o irmão falou tão baixinho, assim, ele me agradeceu, mas tão baixo, quase que não fala, e de repente, com 3 semanas, o irmão já está de alta, não teve mais cirurgia, não teve mais processo nenhum, já estava de alta, e de repente retornaram para casa, e hoje, graças a Deus, estamos aqui, nos vendo através da telinha do Zoom, né, e nos alegrando, porque nós podemos ver que Deus agiu ali e não demorou. Foi muito rápido, a partir do momento que foi conscientizado, né, a oração do profeta do Senhor e o decreto de cura também que ele ouviu, tudo aconteceu de repente, foi uma maravilha. Aleluia. Nós estamos muito alegres por ver nossos amados irmãos aqui conosco hoje nesse culto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, precioso supervisor José Braga. Esse é um testemunho de cura muito grande, muito poderoso. Eu gostaria agora que a amada irmã Maria Edna, por favor, amada, abra o microfone, nós queremos te ver. Dá um toque em cima do microfone para abrir, porque aí nós vamos conseguir te ver e te escutar. Aí a amada fala: Shalom, paz do Senhor.
Basta a Amada dar um toque em cima do microfone e a Amada vai conseguir abrir o microfone. Então, Amada, enquanto isso, eu vou chamar, então, a doutora Thalita Souza, tá? Porque ela vai fazer a avaliação deste maravilhoso testemunho de cura. E agora, neste momento, a amada evangelista, a doutora Thalita Souza, está com a palavra. Shalom, honrados irmãos, reina o Senhor Jesus, para sempre e eternamente. Gostaria de honrar a nossa reverendíssima arcebispa Luciana de Toledo e em seu nome todo o clero santo deste santo ministério e a todos que estão nas plataformas e mídias sociais. Meu nome é Thalita de Souza, eu sou evangelista neste santo ministério e também sou profissional de saúde e tenho acompanhado, né, muitos milagres feitos pelo Senhor Jesus e do José Edmilson, ele é do Pará, não foi diferente. Eu só quero dar a minha contribuição de maneira mais clínica, tentando fazer com que os amados entendam o que o Senhor Jesus fez. Porque, na verdade, ele teve um acidente de moto, né? Ele teve um acidente e ele foi até o hospital. Aí já dá para ver que houve uma ação celestial que o Senhor protegeu ele em vida. Por quê? Porque ele foi a primeira vez no hospital e não foi feito o exame de imagem. Ele voltou para casa já com laceração e perfuração no intestino, ou seja, o intestino obstruiu, ele abriu, ele criou um buraco. E ele ficou 6 dias em casa, até que ele começou com muita febre, que aí a infecção já estava gerando uma septicemia, uma infecção generalizada no corpo. Foi quando ele voltou no hospital e o caso dele estava gravíssimo. Porque, amados, para os amados entender, uma obstrução, uma laceração, que é quando uma parte do intestino dele se rompe, se abre por algum motivo, isso é considerado uma emergência médica. O paciente vai imediatamente para o centro cirúrgico, imediatamente. E este paciente ficou 6 dias, ele retornou para o hospital, aí depois de 6 dias eles fizeram uma tomografia e verificaram a gravidade do caso, aí foi quando ele foi encaminhado para o procedimento cirúrgico, né? Eles fizeram a primeira cirurgia nele, mas o que acontece? Quando ocorre uma obstrução no intestino, amados, olha a gravidade e olha o poder do nosso Deus, né? Eu sou a prova viva de milagres de Deus neste santo ministério. Aconteceu essa obstrução, essa abertura, e quando ocorre essa abertura, que a parte dele foi na região do duodeno, certo? Uma parte mais inicial do intestino. Ocorreu essa abertura, então as fezes e as bactérias saem do intestino para fora e entram na região do abdômen, entram na corrente sanguínea, e isso gera uma infecção generalizada. Então ele estava 6 dias já com essa septicemia, e isso agravou a um nível de morte, a um nível grave. Por quê? Porque a septicemia gera o choque séptico, e o choque séptico vai levar à falência de todos os órgãos do corpo. Ele estava chegando nesse nível, eles interviram com a primeira cirurgia, aí colocaram um dreno nele abdominal. Esse dreno é para, no caso, sair, né, aquelas fezes que ficou dentro do abdômen, o líquido, né, que estava ali dentro, para fazer uma limpeza, né, peritoneal, porque ocorreu também uma peritonite, que é o que? Ocorre uma inflamação na membrana que recobre a parte do estômago. Então, esse paciente já estava com a bile já e o pâncreas já comprometido por causa da septicemia. Por quê? Porque não foi diagnosticado a tempo a gravidade dessa obstrução. E aí eles fizeram a primeira cirurgia, mas perceberam no dreno que continuou após a cirurgia, quando deveria ter fechado o intestino, continuou saindo aquele líquido. Então eles levaram depois de 4 dias o paciente debilitado, porque aí assim, após uma obstrução o paciente não se alimenta mais via oral. Então ele foi para 45 quilos, ficou totalmente desidratado, fraco, como o pastor falou que viu ele lá fraco, foi por causa disso. Aí o paciente durante todo esse tempo não come, só nutrição parenteral. Então ele começou a ficar muito grave, porque entrou com vancomicina, com meropenem, que são os antibióticos fortíssimos para bactéria multiresistente, que é o último do último. Então esse paciente estava extremamente grave, amados. Em 4 dias ele foi para a segunda cirurgia, ficou mais debilitado, e dali, amados, ele entrou em coma. Ficou 12 dias, ele foi transferido no hospital, ficou 12 dias em coma totalmente. E quando eles estubaram, eles fizeram o desmame ventilatório nele depois de 12 dias, que aí foi onde ele recebeu a visita.
os médicos disseram, ainda está saindo esse fecaloide, essas fezes, ainda está saindo do seu intestino. Ou seja, o prognóstico era péssimo. Realmente era só um milagre do Senhor Jesus. E aí ele retornou, né, para o hospital de origem, onde tinham sido feitas cirurgias anteriores, isso dia 12 de janeiro, mais ou menos. Para quê? Só que os médicos estavam receosos e não queriam fazer a cirurgia nele novamente, estavam muito preocupados, como é que eu vou fazer uma terceira cirurgia intestinal se as duas primeiras não resolveram? E o paciente estava extremamente debilitado depois de 12 dias de UTI. Mas a situação dele era gravíssima, era a situação realmente que os médicos aguardaram para ver o que daria para se fazer. Ou seja, também estavam aguardando o milagre, amados, porque se eles sabiam que se colocassem eles naquela maca do bloco cirúrgico, ele com certeza não sairia de lá. E eles sabiam disso. Eles estavam esperando também, de alguma forma, que algo acontecesse, amados. Essa é a verdade. E aí foi aonde, com a graça do Senhor Jesus, os nossos amados pastores, a pastora Eva de Castro e os nossos amados irmãos, pastores, estiveram lá, colocaram um decreto de cura do profeta David Warr. E a partir dali, amados, os médicos aguardaram uma semana e fizeram uma nova tomografia nele. Porque começaram a perceber que ele ficou estabilizado, hemodinamicamente, ele começou a melhorar, ter sinais de melhora, e eles começaram a ver isso nos exames laboratoriais, nos exames de imagem, e fizeram uma nova tomografia depois de uma semana. Adivinha, meus amados irmãos? Então, a tomografia deu que a obstrução intestinal, que a laceração estava fechada, que o intestino dele estava funcionando normalmente. Isso, amados, é o milagre do Senhor Jesus. Como profissional de saúde, eu posso dizer que o sangue de Jesus fluiu sobre a vida do José Edmilson. Eu estou muito feliz de vê-lo aqui hoje. Ele é um milagre. Ele é um nascido de novo em Cristo Jesus. Essa era a minha contribuição. Que Deus abençoe os amados irmãos. Shalom, passa a palavra para a pastora Sena. Muito obrigada, amada, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Amém. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que lindo culto, que culto de adoração ao Senhor, ao sacrifício da cruz, ao sangue de Jesus. Que quão bem-aventurados somos nós e amados, quão grande é a nossa responsabilidade diante de toda a terra, o ministério que está representando agora um povo que está se preparando para entrar no reino de Deus. E amada pastora sênior Luciana Miura, embora os nossos amados, o sarado do Senhor não tenha conseguido abrir o microfone, eu espero que eles estejam nos ouvindo, porque eu sou filha de médico, irmã de médicos, minha família é toda de médicos, e eu sei que um caso de infecção generalizada é morte. É morte, ainda mais considerando que ele ficou uma semana sem se dar conta desta perfuração. Só ali já era, por muito menos eu vi pessoas morrerem por conta disto. E o que me impressiona, o tempo inteiro, amados, eu me lembrava do profeta do Senhor, falando o que o Senhor Deus tem mostrado para ele no inferno. Pessoas, almas, milhares que gritam dia e noite, me dá uma segunda chance, me dá uma outra oportunidade, me dá uma oportunidade, me dá uma segunda chance. E quando eu olho para a vida do irmão Edmilson, eu só posso pensar que o Senhor de fato deu uma segunda chance para ele. E este irmão e esta irmã, eles têm que agora dedicar a vida deles totalmente a Deus. Totalmente. Se tem pessoas que sabem que nesta hora já deveriam estar debaixo da terra há muito tempo, e possivelmente teriam sido pego, ele teria sido pego de surpresa, porque possivelmente não conhecia o Senhor no nível que talvez hoje ele conhece, não se arrependeu dos seus pecados, teria sido uma tragédia eterna. Então, a nossa oração neste ministério, quando Deus faz um milagre deste nível, não é para nós celebrarmos e parou aí.
Tem que haver uma mudança radical de vida. Tem que haver uma consciência de que naquele dia, possivelmente, ele não estaria com o Senhor. E Deus deu a ele uma oportunidade de ouro, que milhares de almas que não tiveram a mesma sorte, a mesma bênção, não tem como voltar. E ele que estava no caminho já, como nós dizemos, já estava condenado, já estava com o pé na cova. Nós sabemos que este tipo de infecção generalizada por obstrução intestinal, isso como foi dito, a doutora Thalita falou, entra na corrente sanguínea, simplesmente contamina tudo, é infecção generalizada, falência total. Então, a nossa oração, espero que o amado irmão Edmilson e a sua esposa Maria Edna estejam nos ouvindo. Vocês têm que se agarrar a Deus de todo o coração. Porque verdadeiramente o Senhor teve muita misericórdia. Vocês têm que testemunhar este grande milagre na sua cidade. Vocês têm que abrir um altar para glorificar o nome do Senhor na sua casa. E pelo menos, principalmente a sua família, que testemunhou alguém que estava morto e literalmente foi ressuscitado. Tem que dar este testemunho na sua cidade. Ninguém pode se calar diante de um testemunho deste. É muito grande e totalmente comprovado por documentação. Ai, amada pastora Luciana, esse testemunho totalmente comprovado por médicos. Então, amados, não vamos brincar com a nossa eternidade. Este ministério, ele é um ministério que está alertando ao homem, a toda a humanidade, a partir da boca do poderoso profeta do Senhor, que a eternidade está diante de todos nós, todos os dias. E neste ministério nós nos arrependemos todos os dias e todas as vezes que pecamos, para lavarmos as nossas vestes e para que, se porventura o Senhor nos chamar naquela hora, ou aquela é a hora da nossa partida, e podemos estar no carro distraídos, no trabalho distraídos, dormindo, ou em qualquer situação inesperada, repentina, não sejamos pegos de surpresa. O Senhor veio nos avisar que nenhum pecado entrará no céu. Então, aqueles que zombam do arrependimento não têm consciência de que o arrependimento é um tesouro que o Senhor nos deu. Um tesouro tão grande, é misericórdia. A palavra de Deus diz em Romanos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Arrependimento é o antídoto. É o canal pelo qual o sangue de Jesus flui e nos purifica de todo pecado. Reconhecimento de pecado. Então, amados, esse é um testemunho extremamente grandioso. Nós ouvimos um grandioso também, recentemente, onde o casal, os dois foram curados. Então, preciosos e amados, nós sabemos que muitos, todos, na verdade, que foram curados no corpo, vão morrer novamente. Em algum momento, Lázaro foi ressuscitado, mas morreu. Mas aqueles que foram curados na alma da enfermidade do pecado, pelo arrependimento, pelo novo nascimento, esta cura garantirá a tua vida eterna para sempre. Então, eu agradeço muito esta oportunidade, porque a nossa vida nesta terra é muito breve e nós temos que estar prontos o tempo todo, não é mesmo, Bispo Josué? Então, em nome de Jesus, eu acho muito maravilhoso como o amado Bispo sempre começa os nossos cultos com uma palavra séria, uma palavra de reflexão, uma palavra de exortação,
sempre do próprio Deus clamando, isso é muito maravilhoso, mostrando que este ministério é sério, que este ministério valoriza o sacrifício de Jesus como o maior tesouro, porque nem todo ouro, nem toda prata poderiam ter salvado a vida do irmão Edmilson, nem o melhor hospital e os melhores médicos, mas o poder do sangue de Jesus. Literalmente ressuscitou ele. Que ele tema a Deus e que ele agora ande no caminho estreito do Senhor, até a hora dele entrar no céu, ele e toda a família dele. Muito obrigada pela oportunidade, amados. Amém. Nós lhe agradecemos, honrada arcebispa Sênio, pela sua preciosa e maravilhosa intervenção necessária. Muito obrigado. A gente percebe a bondade de Deus nesses muitos milagres, mesmo Deus sabendo que depois do milagre acontecido, a pessoa ainda, dependendo do tempo, volte a morrer. A gente vê a intenção de Deus em salvar eternamente esta alma. Amém? O sonho de Deus é realmente nos dar aquilo que somente Ele tem, a eternidade. Aleluia. Muito obrigado, honrada e amada Um detalhe também que não nos escapou, não é, amado Bispo Josué? Foi a atitude dos nossos amados pastores sênior, supervisor, José Braga e Maria Domingues, que nós ouvimos neste testemunho que eles praticaram o que o profeta do Senhor está constantemente falando sobre o Quênia. A senhora Maria Edna relatou que eles levaram cobertores, agasalhos, eles levaram tudo que eles estavam necessitando naquela hora. Eu quero agradecer aos nossos amados essas preciosidades do Senhor que também presenciaram e testemunharam um milagre de ressurreição, de recriação e regeneração na família deles com o nosso amado Josué Yuri. Então não podemos deixar batidos, amados. Eles levaram o que era necessário e esta senhora, na hora do testemunho, se lembrou disto, mostrando que foi muito importante para ela. Muito obrigado, amados. Que todos nós possamos seguir o exemplo do nosso servidor e da nossa pastora sênior. Amém. Glória a Deus. Amados, então vamos ouvir a mensagem do mensageiro do Senhor, profeta Dr. David Owen. Eu quero então passar a palavra ao supervisor, pastor Sênio, que vai então nos transmitir a mensagem. Está com a palavra? Não. Separado do pecado, libertação do pecado. Você vê que alguém está lutando e está tentando e está trabalhando para sair fora do pecado. Aleluia! Se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, queimando até as cinzas, e ele deixou isso como exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então eles sabem muito bem que Sodoma e Gomorra praticaram um pecado horrendo e eles foram julgados com horrendo fogo, bolas de fogo caindo do céu, com fogo e enxofre. Então ele sabia que isso não é somente sobre Sodoma e Gomorra. Deus quer te dar um exemplo, não era só para eles. Não era Sodoma, era você mesmo. Ele está dizendo isso lá, deixado como exemplo a respeito do que vai acontecer. Ele fez isso como exemplo. Ele estava pensando na sua alma. Isso é sério. Muito sério. Não era Sodoma e Gomorra. Não, de forma nenhuma. Ele fala, é um exemplo para você, então fique longe do pecado. Se você tem alguma situação onde tem cobiça sexual, sai fora, foge. É teu direito fugir. Se você não está passando por uma cobiça com o seu chefe, foge desse trabalho. O que é isso? Você não pode rejeitar Jesus ficando lá e achar que depois você vai entrar. Não. O que é isso? Faça a tua posição clara. Quanto a mim, eu sou nascido de novo. E quanto a mim,
Este é o meu Hallelujah. limite. Not at Aleluia, all. põe a ordem. Não, de An forma nenhuma. example that fire that exemplo incinerated, Que obliterated aquele Sodom and fogo Gomorrah, que he said it was incinerou not e about destruiu them. Sodoma e Not at Gomorra, all. ele disse, não, Because he não é just sobre needed some eles, não, example to não. present to you. Porque ele God was precisava crying de for algum your soul. exemplo para apresentar para você. That when you see Deus está something, gritando pela sua alma you que now quando você vê algo, você I agora don't want to go there. teme. But which generation is E this não that queira have ir not lá. even feared until now? Mas que geração é esta Now que não they're tem nenhum plunged deeper temor into até sin. agora? Agora eles estão mergulhando profundamente no pecado. This is very Então, serious. nós Jeremiah tomamos muito 37, tempo. Isso é they knew muito that sério. time is for Jeremias Israel. 37, eles sabiam And que then aquele Matthew tempo era 16, para 18, they knew Israel. that for the church, Mateus the Lord 16, himself 8, eles said, sabiam que "And para a shall igreja, not o prevail." próprio Senhor disse, when you look at ele Daniel não 7, prevalecerá. 21, all the Entretanto, 21, quando você he vê said, Daniel "The devil 7, attacking do them 20 e and 21, prevailing ele vê shall que o not diabo está prevail for the atacando os church, but santos in e that está time prevailing." That prevalecendo. tells you that, Não I think the church has prevaleceu gone. para a igreja antes, For the mas church, Jesus agora said, Matthew 16, está 18, prevalecendo shall not contra os prevail. santos. Então a igreja já foi So if embora. you see Porque Daniel Mateus 7, 7, 16, 17 the devil falou que attacking now as prevailing. portas do inferno Oh, não that's obvious. You don't need to be a prevaleceriam. genius. Mas You don't agora need to be a Daniel genius 7 of fala que ele está mathematics and vencendo os space, santos. nuclear Você não science, precisa whatever, ser um physics. gênio Not at em all. matemática, You just em know that, ciência. just a moment. Jesus said, Não, "And você shall sabe not que prevail." Jesus The devil disse, shall not espera um prevail momento, over his church. não And now when I prevalecerá. look at the O tribulation, diabo he's não doing it prevalecerá prevailing. contra os Must santos. be that the church Mas is agora out of você olha a tribulação, ele está The prevalecendo. church has been taken Então away. a igreja deve Because ter for the church he said, shall not prevail. sido levada embora. Hallelujah. Porque para a igreja ele disse que não prevalecerá. Aleluia. And so this is serious, and that's truly what I have Então there. isso é Daniel sério, isso 7, é o que eu 22, tenho lá, 21. Daniel 7, 20 e 21. And then Revelation. Não, Okay, he says então Daniel 7, I Apocalipse, beheld o que ele diz, Daniel as the same 7, horn made eu war olhei against the saints e and vi prevailed quando o against them. pequeno chifre lutava contra os santos e prevalecia contra eles. Serious. Sério. And then Revelation 13 verse 7. Então, Apocalipse 13, 7. He says, and it was given Ele unto diz, him to make war e foi lhe with the dado saints. Are you aware fazer given guerra unto contra him? os santos. Você sabia que foi Are you permitido a aware that ele? this whole thing is orchestrated by Você the Lord? sabia que tudo isso é orquestrado Do you know pelo that when the seals Senhor? are broken, even Você the sabia false que quando os horseman selos comes são out, him? quebrados, até quando o primeiro cavaleiro é ele que manda o They come primeiro from the cavaleiro do Lord. Apocalipse? Eles vêm do Hallelujah. Senhor. Aleluia, This is os 4 serious. cavaleiros. I Isso really é wanted to sério. begin Realmente queria começar a tribulação, há tanto aqui, mas quando voltarmos da Alemanha vamos lidar com a tribulação, porque depois da Alemanha vamos fazer um serviço de ações de graça, não podemos passar sem isso, mas depois disso podemos fazer uma conferência, porque quando eu estou aqui, eu sempre faço isso, eu sempre sirvo o Senhor, porque eu amo o Senhor, e é por isso que eu anunciei hoje que o jejum, que deveria começar hoje, eu já dei outra data, amanhã. O Senhor normalmente me mostra no sonho, Ele me mostra normalmente, até mesmo quando estamos jejuando, Ele me mostra no sonho. Veja, eles já estão comendo saladas, Ele diz, quebra agora. Aleluia. Ele me mostra comendo salada, então Jesus fala, agora pode quebrar. A igreja que eu vi entrando no céu, como você pode querer ficar aqui adorando o Senhor? Você é um líder de adoração. Todo mundo sabe que você está posicionado por Jesus. E então naquele dia as pessoas são levadas e você fica aqui. Até a pior das prostitutas vai vir e rir de você e dizer, você ficou? Eu mereço isso, porque eu vivia nos bordéis, eu mentia, ficava lá buscando homem na rua. Eu fiquei, eu tinha que ficar mesmo. Que estava na igreja, você ficou? Ai, vai ser vergonhoso. É por isso que eu preciso te falar da igreja que eu vi entrando. Podemos ir para frente.
Não temos muito tempo, eu tenho tanto desta igreja para dar para vocês. Então eles estão cientes que eles não foram criados para aquela ira, mas eles também sabem do Salmo 27:5 e Sofonias 2:3. Eles sabem do Salmo 27, porque no tempo da tribulação ele me esconderá no pavilhão da sua glória e no tabernáculo secreto ele me esconderá e ele me colocará na rocha chamada Jesus, sobre esta rocha, onde eu estou seguro e firme. Sofonias 2:3, ele diz: buscai ao Senhor, ó mansos da terra, porque vocês que busque a justiça, busque a mansidão, talvez você será escondido no dia da ira do Senhor. Na NVI ele diz: talvez no dia da tribulação ele vai te esconder. Buscai o Senhor, todos os humildes da terra. Vocês que fazem o que ele comanda, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez ele vai te esconder no dia da ira, no dia da ira do Senhor, no dia da ira, no dia da tribulação. Aleluia! Esta escritura está simplesmente dizendo o quê? Que Deus é justo. Deus é justo. Que se você o buscar, ele vai te responder. Aleluia. A igreja que eu vi subindo. Então há 3 grupos de pessoas, como nos dias da inundação de Noé. Tem aqueles que pereceram no dilúvio, morreram. Mas tem aqueles representados por Enoque que foram levados embora antes do dilúvio, foram arrebatados. E eu estou olhando para cada um deles, cidadãos do reino. Eu honro vocês. Vocês são muito VIPs. Vocês são cidadãos do reino. Vocês são aqueles que quando vão entrar haverá alegria e celebração eterna no reino de Deus. Então que ninguém despreze você, meus filhos e filhas, de forma nenhuma. Vocês têm um valor muito grande no céu, vocês são VIP, o céu está esperando por vocês. Onde o Deus nunca te colocará em vergonha. Não use o padrão do mundo, deixa isso. Você sabe que eles estão perdidos, eles estão perdidos, realmente. Eu não quero mencionar coisas aqui, mas eu acho que uma das ordens presidenciais, como se chama? São decretos presidenciais. Ordens executivas. Eu acho que ele assinou um decreto. E ele fez isso. Então, ele disse... O que foi que ele disse? Homem, masculino. O masculino é um ser humano nascido homem. É um ser humano que nasceu feminina e não tem mudança. Aleluia! Ele assinou um decreto. Homem é aquele que nasceu homem. Essa geração é impressionante. Eles estão tão confusos que eles nem sabem mais o que é o que alguém precisa fazer um decreto. É isso que o modernismo faz. Então, isto é ruim. Então ele disse, então agora as nossas filhas que são moças no atletismo, eles não vão competir junto com os homens. E vão ganhar troféus. Não. Eu me lembro que eles foram à corte e disseram: nossas filhas agora não vão mais ganhar troféus. Não, porque elas competiam junto com os homens. Eles precisam agora se converter. Você então não se importe com os padrões do mundo. A forma como eles estão me padronizando, eles realmente reduziram a minha autoestima. Eles precisam da nossa ajuda. Aleluia! Então vamos tomar cuidado. Então, Sofonias nós vimos. Então eu disse, olha isto agora. Há 3 categorias. Aqueles que são representados por Enoque. Eles são arrebatados. Foram levados embora antes do arrebatamento. 3 categorias durante os dias do dilúvio de Noé. Aqueles que foram levados antes da ira.
simbolizados e representados por Enoque. E tem aqueles que pereceram no dilúvio. E tem então aqueles que foram protegidos durante o dilúvio, representados por Noé e sua família. Então o Senhor está dizendo que você pertence à primeira categoria, que prepare-se para ser tirado para fora, levado embora da zona de guerra, da cena do crime. Aleluia! Da zona de desastre. São evacuados, resgatados. Aleluia! Então, esta igreja está ciente muito bem. Ele está dizendo, ela sabe que ali na frente é muito ruim. E ela está muito ciente que o arrebatamento da igreja tem que, eu vou repetir, tem que, pela terceira vez, tem que acontecer. Então, significando, quer você não se prepare, não adianta, vai acontecer. Então, por favor, simplesmente, eles se prepararam muito bem, porque eles sabiam, estritamente baseado pelos tipos do Antigo Testamento, como Enoque arrebatado, como Gênesis 19, 22, eles são removidos antes. Então, eles entenderam, isso vai acontecer. Foi já previsto na Escritura. Eles sabiam que Deus é muito fiel à sua palavra. Então foi baseado na palavra de Deus que ele falou, então eles vão fazer. Eles sabiam muito bem que Deus é muito fiel ao seu povo fiel. Ele virá por eles. E eles sabiam muito bem que a natureza da igreja, a eclésia, ela é para ser chamada para fora do mundo. Então, em um momento, ela vai ter que sair do mundo. Em um ponto, você vai ter que empacotar as suas malas. Vocês vão ter que sair fora, não importa o quanto vocês gostam aqui. Eles sabem muito bem que em algum momento a igreja vai ter que sair da terra. Quer dizer, talvez você ame aqui, talvez você diz que você está comendo churrasco, sopas de legumes e provando suco de laranja com a sua língua. Você ama. Ai, Senhor, será que o Senhor pode atrasar um pouquinho o arrebatamento? O que é isso? O que é isso? Isso não é vocês dizendo. Mas você sabe que tem pessoas que têm outros sentimentos. Eles falam, não, por enquanto está tão bom aqui, não sei vocês, mas está tão bom aqui. Professora Bula, que o Senhor te abençoe, minha filha. Você precisa escolher Jesus. Hoje vocês viram quando eu falei do reino milenar de Cristo que está vindo. Então você entende que o melhor ainda está por vir. O maior e o melhor ainda está por vir. Então é melhor você se preparar. Isso aqui não é nada. O melhor está aqui na nossa frente. Aleluia. Quando ele virá do céu, e você voltando com o seu corpo glorioso, e agora você está reinando com Jesus. Não há mais temor da morte, não há mais pecado nem enfermidade. Você pode comer sem obesidade, hipertensão, diabetes, imputações, injeções, pílulas, cirurgia. E lá com o psiquiatra, a primeira coisa que ele pergunta é: você comeu o seu café da manhã hoje? Você fala, por que isso? Por que você está me perguntando isso? Eu preciso de ajuda? E você está me perguntando se eu comi café da manhã? Ok, isso é tão sério? Ele disse, ok, isso é muito sério. E ele está escrevendo tudo que você fala. Ai, não mesmo. Nada disso vai acontecer no reino milenar. Aleluia! Não, estas perguntas que você me faz, sabe que me deixam irados? Estes cristãos, o que eles perguntam, não é inacreditável. Então o Senhor está dizendo, prepare-se, eu vi a igreja entrar, preparem-se. A certeza da vinda do Messias é garantida pelo fato que Deus fala e a palavra dele tem autoridade, Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que ele já predeterminou o destino para os seus eleitos. Para a glorificação, ele já os destinou, aqueles que são dele, ele já determinou que vocês serão glorificados. Por vós, ele me falou em 18 de outubro de 2021, ele disse, diga para este povo
Imagina Deus falando para alguém nessa era moderna, dizendo, vai, fale para este povo. Quando as pessoas falam para si mesmas, vá dizer para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meio. Deus está te enviando e te falando, poderoso para o serviço de Senhor. Vá dizer a este povo, aleluia, Ele está te enviando. E Ele está dizendo que Ele destinou vocês para a glorificação. Que Deus tão maravilhoso que tem planos bons para vocês. Até mesmo as outras religiões que não têm nada a ver com Jeová, quando eles fazem alguma coisa de bom para ele, ele responde com bondade. Mas agora a religião de Jeová está aqui. Ele está fazendo bem para vocês, te preparando para a glorificação. Você não pode ir e ser atraído para ele. Você tem que se mover em direção a ele para apreciá-lo. Porque ele não tem que fazer isso para ser chamado de Deus. Ele sempre permanece Deus, o Senhor. Ai, ai, ai. Então você vê que ele preparou o seu povo, Romanos 8, 29 e 30, ele os preparou, os predeterminou o destino deles para a glorificação. Ele disse, e aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus, para que ele seja o primogênito dentre uma multidão de irmãos e irmãs. E aqueles que ele predestinou, ele também chamou. E aos que ele chamou, ele também justificou. E aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Significando que a glorificação é o último passo, o último estágio para realmente sair fora daqui. O último passo para derrotar o pecado. O último passo no processo da redenção. Quando você for glorificado, você derrotou o pecado. Os que eu vi subindo, acabou. Para mim, quando eles passaram na minha frente, eu vejo pessoas em particular, você sabe disso, mas eu estou dizendo que o que mais me impressiona é isso. Eu pensei que eles iriam olhar para mim e cumprimentar, mas simplesmente olhar para trás, eles nunca olharam para trás. O que é muito característico da vida que eles viveram na terra, tem um olhar para trás. Não importa se é grandes potes de pepinos, carne do Egito, eles nunca olharam para trás. Aleluia! E o Senhor está dizendo que este tipo de profecia que eu estou dando para vocês do retorno de Cristo e a glória prometida deve ser uma motivação muito séria para a igreja focar no céu. Que tudo isso que eu disse até agora é para ser algo para te dar, para que você possa trabalhar nisto para transformar a igreja. Eu não sou um homem cantando um cântico doce e tocando uma harpa lindamente. Não, de forma nenhuma. Tudo isso, quando vem a vocês, tem que ser uma coisa para você trabalhar, para ser transformado, para ser focado no céu. Eu disse, pelo que vou ouvir, eu vou ter que focar no céu. Isso é muito poderoso. 1 João 5,13. Eu te abençoo, Randy, eternamente com o seu time, porque eles realmente estão tentando, eles estão fazendo um trabalho muito bom. Aleluia. E ele diz, eu vos escrevo estas coisas, vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Aleluia. Então, em outras palavras, quando o rei pagão, Faraó, o rei pagão, quando ele foi dito a ele a respeito da profecia do Senhor por José, a profecia que José deu para ele. Esse é um pagão, ele não ama Jeová, ele não é um amante de Jeová, de forma nenhuma. Na verdade, ele está fazendo outras coisas com outros ídolos. Eu acho que eles estão mumificando corpos mortos, cadáveres, fazendo coisas lá, certo? Mas quando a profecia do Senhor chegou até ele podia dizer, não, isso veio de Deus. Ele deixou os seus deuses de lado e falou, não, isso aqui é do Senhor. Isso aqui, se eu brincar, isso aqui vai me ferir. Isso vai ser muito difícil, muito grande. Então ele recebeu a profecia e creu. Mas o testemunho de que ele recebeu e creu foi a mudança da conduta dele. Então,
Então, tudo que ele mudou, houve uma grande mudança na terra do Egito. Então, essa mudança tem que acontecer com você. Então, se algum de vocês tem perguntas sobre a sua vida, como você vive desafios no local de trabalho, e você está equilibrando e tentando lidar com algum tipo de tentação, hoje foi resolvido. Porque você viu uma igreja real subindo, e eu sei que as palavras de Deus nunca falham. Então, você sabe que isso vai acontecer. Muito sério, povo abençoado. Para que você possa mudar a sua conduta moral, para você mudar o nível de santidade, de justiça, você esteja mais decidido, para que você possa se levantar, se purificar e se livrar de alguns amigos e estar com os amigos certos. Aleluia. E esta mensagem é dada para vocês, para que vocês tenham um peso por aqueles que não são nascidos de novo. Para que você veja uma promessa tão linda como essa, você possa ter misericórdia dos que não conhecem, você vai alcançar os seus amados e o povo nas ruas. É por isso que isso está sendo dado e transmitido para você, certo? Aleluia. Então o Senhor está dizendo, o tempo acabou, esgotou. E Ele está dizendo que isso tem que te fazer agora parar com o abuso da graça, certo? Isto também deve ser um despertamento para a Igreja de Cristo agora, tomar a sua salvação cristã muito mais seriamente. Obrigado por escrever. Vocês que têm as suas igrejas, escrevam. Porque agora você sabe que a era da igreja está chegando ao fim. A evacuação está chegando. Então, o Senhor está muito ciente que nós vivemos em uma geração de comprometimento, e esta igreja sabe muito bem disso. Que hoje, se você olhar bebendo água, você realmente tem que checar as coisas muitas vezes. Porque nós vivemos em um tempo de comprometimento. Eles têm um rótulo de original, mas eles são comprometidos, misturados. E isso entrou nas comidas, águas, sabonete, tudo. E então... E entrou dentro da igreja também. Quando agora você tem um evangelho falso, comprometeu a salvação, misturou a salvação, porque essa é a geração da mistura. Até mesmo as notícias na mídia social, está tudo misturado, mudou. Falsas verdades. A era da informação está sendo abusada. Ele está dizendo que esta geração é altamente comprometida, misturada. Até mesmo isso de macho e fêmea, comprometido, casamento misturado. Agora pode ser homem e homem, mulher e mulher. Ele disse esta coisa, entrou na igreja onde agora o evangelho foi misturado. A salvação foi comprometida, corrompido. Os pregadores estão comprometidos. Isso tem que ser enfatizado na sua vida. Sua antena tem que levantar para que você não se torne complacente e cai lá no poço sem fundo, certo? Vivemos em uma geração de comprometimento, mistura, corrupção. E nós vimos que se você compra remédio que é corrompido, misturado, ele diz, este é o medicamento, mas tem placebo junto. Não tem remédio, só tem um rótulo. Então ele fala o tipo de tratamento é para certo tipo de coisa, especialmente assuntos psiquiátricos. O que você entende? Se eu der essa medicação para a pessoa, vai fazer mal. Então o que eu faço? Eu dou placebo. E a pessoa fala, não, você tem que me dar uma injeção, me dá uma injeção. Eu quero uma injeção, eu quero sentir dor. Então você sabe, para saber que um médico me tratou. Então ele fala, não, tudo bem, vai lá e faça isso. Não. Não, acalme-se, acalme-se. Então você tem que dar um placebo. Doutor, eu me senti tão bem quando o senhor me deu esse remédio. Ai. Mas, medicamentos comprometidos, se você pegar, pode te conduzir à morte. Então, a mesma coisa com o evangelho falso comprometido. Aleluia. Não é um branco. Não é neutro, tem efeito. Isto é muito sério. Então, 2 Timóteo 4:2, ele diz o seguinte.
For the time Ele will diz, come when people will not put porque up with tempo sound virá quando as gospel, pessoas sound não doctrine. suportarão o They start evangelho to suit são, a their doutrinação. flesh, Ao to suit contrário, their own para desires, agradar as suas suit carnes, their os seus itching próprios ears. They gather desejos, around themselves para agradar a os seus multitude of ouvidos, teachers juntarão to para say si what mesmo their uma flesh, multidão de their mestres ears falsos want to hear, que vão the dizer gospel para of eles the flesh. o que a sua carne, os seus ouvidos querem ouvir. O This is evangelho serious. da carne. A Isso compromised é generation sério. Uma that geração loves compromise. comprometida que ama o And that's why comprometimento. now the Lord É is por using that. isso Look at this now. que Focus agora on o me, Senhor all of you. está usando The isso. Lord Olha uses isso, that foca now no profeta. to give O forth Senhor a usa isso serious agora warning para on the trazer uma Balaam séria syndrome. advertência a respeito do Whereby now, equilíbrio. The Onde devil agora comes in, o he said, diabo "No, entra I'm not coming e to diz, uproot não, you from church. Don't fear me." eu não estou vindo para te arrancar da igreja. Não, não precisa ter medo, eu não vou te tirar da igreja. O diabo diz, não, por favor. Não, 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 eu não vou te tirar da igreja, não se preocupe. Me dá só 1 minuto, 2 minutos, tem algo que eu quero te dizer. 2 minutes. Só 2 minutinhos. I tell you, there's something small I want to tell you. Tem uma coisinha pequenininha que eu quero te dizer. E ele vai te contar que ele vai te falar de uma pessoa que está te perturbando para você não atender o telefone. This is serious now. So he Isso é comes to sério you. agora. And he says, Então ele "I'm vem not até você uprooting e you ele from diz, church. I know you love eu church, não you're doing estou well. te In tirando fact, da I see igreja. you're Eu doing sei better. que I want você you to gosta be da there. igreja, tudo bem? Na verdade, você está indo muito bem, eu You're quero doing que better você than fique he na has known igreja. you in the Você world, está right? indo muito bem aí do que But the no only thing mundo, he certo? does is A to única bring just coisa a que ele little faz compromise on how you é are trazer apenas pequeno comprometimento no seu caminhar. E esse compromisso, essa mistura, ele tira o ingrediente ativo. Ele pega a santidade e tira e fala, agora não está mais feliz? Agora você está dentro, desfrutando da salvação e as pessoas te aceitam agora. E remove a santidade da igreja, meu Senhor. E com isso o diabo liquidou com a igreja. Porque foi o que ele fez? Ele simplesmente corrompeu a diferença entre a igreja nascida de novo e o mundo agora é tudo igual. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus zeloso e ciumento, de tal forma que ele não tem que te matar com uma espada. Ele apenas tira a santidade, agora o próprio Deus vai te matar. Aleluia! Então vocês são iluminados, alertados. Não permita isso. Por favor, não me toque. Não, eu não vou te tocar, diz o diabo. Não, não, não. Não vou te tirar, não precisa ter medo de mim. Mas o que ele vai tirar de você é a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Só isso. E é isso que ele fez com a igreja globalmente. Ele tirou a santidade, agora estão neste nível de pecado globalmente. 99%, se você olhar a população. Onde agora a era, toda esta era foi corrompida. Agora, você não pensou nas suas TVs cristãs globais? A igreja é igualzinha ao mundo, age como o mundo, vive como o mundo. Então, ele corrompeu, ele tirou a distinção, a diferença entre a igreja e o mundo. Agora eles são iguais, fazem as mesmas coisas, dançando os mesmos cânticos, cantando as mesmas músicas. A igreja agora começou a ouvir música secular e você pergunta, por que vocês estão fazendo isso? Nós temos que falar para que a gente possa se dar bem com as pessoas, para que as pessoas se sintam bem, nós não queremos assustá-los. O que é isto? O que é isso? Igrejas globalmente agora aceitaram o homossexualismo. E eles fazem isso abertamente na TV. E eles têm break. Esta igreja agora estão ordenando pregadores gays. Enquanto a lei de Deus e o sacrifício de Jesus, para que ele morreu? Então, desta forma, Balaão promoveu falsidade na igreja. E o objetivo é remover
So believers A may look diferença like da igreja do non-believers. resto do mundo, That has been para que os achieved. crentes agora se pareçam com descrentes. E ele alcançou isso, ele Many foi things bem have been sucedido. compromised, including salvation and the gospel. Muitas coisas Today foram they have comprometidas, Bible inclusive a salvação e o evangelho. translated by Agora gay. eles têm traduções Now da gay Bíblia Bible. traduzidos por gays. Agora eles têm a Gay Bíblia Bible. gay. Que Bíblia gay. It's bad. It's very bad. Não, very isso bad. é horrível, There's muito need for horrível, isso é global muito repentance ruim. in the sackcloth. Há necessidade para um arrependimento global em pano de So, saco. in that way, the Então, grace has been desta perverted. forma, a graça foi pervertida, Meaning not the same grace again. significando que não é mais a mesma graça. Não, a graça de Jesus, se você tirar a santidade da graça, agora isso é outra religião. A razão pela qual ele morreu na cruz era para transmitir a santidade de Deus, a inocência de Deus Now para they você. tolerate Ai. immorality. Agora eles toleram Christian imoralidade. salvation is normal. Na salvação It has been cristã é normalized. normal, foi normalizado. And they have fully incorporated the world very well E into eles Christian eles salvation. incorporaram Fully. They are now totalmente well o mundo accommodated dentro together. da salvação cristã. E agora está tudo muito bem They acomodado, claim todos to be juntos. saved. Eles alegam While they ser are still salvos, doing those things, enquanto recognizing que ainda estão LGBTQ and all fazendo these essas things. coisas, reconhecendo o Sitting before LGBTQ false e todas prophets and essas so coisas, sentados debaixo dos falsos profetas, falsos apóstolos. E uma coisa chave desses falsos apóstolos e falsos profetas é que eles recolhem dinheiro. Então, na verdade, é muito fácil identificá-los. Mas o Senhor está dizendo, Levítico 10:10. O livro de Levítico 10:10, ele diz o seguinte. Então, assim você pode distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Então, o Senhor está dizendo que tem que haver diferença, separação entre o nascido de novo e o não nascido de novo. Eles não podem ser a mesma coisa. A igreja que eu vi subindo, eles estão muito cientes de que quando você anda com o Senhor, você tem que se esforçar por saber das coisas que ferem o Senhor, as coisas que o Senhor não gosta. Eu poderia dar todo um discurso por causa deste que está falando aqui, certo? Eles sabem que a amizade com o mundo, a amizade com o mundo significa inimizade para com Deus. Tiago 4:4. Rapidamente, não temos muito tempo. Tiago 4, versículo 4. A geração adúltera, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, torna-se automaticamente um inimigo de Deus. Ai, 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 ai. 1 João 2:15-16. Eles sabiam muito bem que não devem amar o mundo. Diga, não, eles dizem, não ameis o mundo nem o que há no mundo. João 17:15-16. Por quê? Porque eles sabiam muito bem que os cristãos não são do mundo. A minha oração não é que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Ai, ai, ai. Isto é sério. Verse 19 says. Versículo 19, ele diz. My prayer is that, again, verse 19. A minha, versículo 19, João 17. Porque eu me santifico por eles, para que eles também possam ser verdadeiramente santificados. Então eles sabiam que não são do mundo, que a amizade com o mundo vai impedir a amizade, o relacionamento com Deus. Gênesis 2:7. Eles sabiam que a vida do homem não veio do mundo, não veio de Satanás, veio do céu, veio de Deus a vida que há neles. Aleluia! Então ele disse, então o Senhor Deus formou o homem
do pó da terra, então soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, a vida de Deus, o fôlego de Deus, e o homem se tornou um ser vivente que tem a alma e o corpo da terra e a vida de Deus, a vida celestial dentro deles. Eles sabem que a vida que nós temos não veio do mundo, veio de Deus. Someone has done Ai. That's powerful. Muito John poderoso 18:36. isso. João 18:36. They knew very well that the kingdom of the Messiah Ele sabia muito bem que o is reino not do of this Messias world. não é And that we deste that belong to mundo. him, E que nós que we are pertencemos also a not Ele of this world. Says, Jesus também said, my não kingdom somos is not deste of mundo. this Ele diz, world. Jesus If it disse, o were, meu my reino servants não é would deste have mundo. Se fought, and fosse, so forth and so os meus forth. servos lutariam para impedir, vocês sabem, etc, etc. They knew very well that Christ was from Ele heaven, sabia muito bem and our que Cristo veio do citizenship is in céu, heaven and a not nossa the cidadania world. está no céu e não do mundo. Today the church is settled here. Hoje a They are igreja está settled. acomodada aqui. Eles se The ones that saw acomodaram going up, aqui. they knew not Aqueles at que eu all. vi subindo, However much the eles sabiam comforts de the world is forma throwing at nenhuma. you, the Não importa os opulence, confortos the que o mundo está te laxity, dando, the a enjoyments of opulência, this world. a luxúria, as alegrias very deste well mundo. Eles that all sabiam that is a muito lie. bem. As diversões do citizenship is of mundo é heaven. tudo mentira. And Que a that therefore cidadania we must deles é prepare do very well céu. for the kingdom of Portanto, nós devemos nos preparar Where muito we really bem belong. para o reino dos céus. Porque nós Hebrews pertencemos 12:14, realmente a este reino. Revelation Hebreus 21, 12:14. 1 and 5. Apocalipse 21, de They 1 knew a that we must 5. seek the kingdom of God, Eles kingdom sabiam of heaven que nós first. temos que Matthew buscar o chapter reino de 6, Deus, o reino do céu 33. primeiro. Mateus capítulo 6, 33. And they knew that the world in its present form is E eles passing sabiam away. que o However much it mundo may nessa look forma stable presente and está give you passando. everything, Não importa that is quanto the parece love. estável e This te thing is dá passing tudo, away. isso é uma mentira. You bring just one Isso aqui earthquake está is down, passando. right? Just one flood, Se it will Deus trouxer swallow um terremoto, right? acabou Or one tudo. fire, Só uma right? inundação, um fogo Big já homes. destruiu Hollywood inteiro. Grandes casas. They knew the Ai, world ai, is passing ai, away. ai. Eles sabem que este mundo está passando. And they knew that everybody you see walking E on eles this world sabiam must que one todos day que você vê walk, andando exit, neste walk mundo, out, um exit the dia world. vai ter que There sair you go. deste Must mundo. leave one day. Aí está, tem que Because sair you're saying daqui. that, oh, you are proud. Porque ele You está are saying dizendo, you are ou você é higher. orgulhoso, You are você higher está than dizendo so que and você é so. mais And if I elevado, stop you and say, mais why do you elevado say you do are que este e higher than aquele. so and so? Mas se eu I parar, eu eat disse, good por que food, você you acha tell que you, você é mais I alto? drink Ah, eu juice, como boa and then I do comida, what? eu So, bebo okay. But sucos, just know então that faço one day isso, everything ok. must end. Mas sabe Everybody que um alive dia must tudo one day isso vai leave this acabar. place. Todos que estão vivos um dia vão ter que sair deste lugar. So what matters is your destination. Então o que importa é o The teu church I destino saw enter heaven. eterno. A igreja que eu vi entrando no céu. And they knew they have to store up treasures for themselves in heaven. E eles sabiam and que not on eles the têm earth. que acumular tesouros no céu e não na terra. And they knew that if you try to E conform eles sabiam to this que se world, você tentar se you'll conformar break the com bond este with the mundo, você vai quebrar o osso com o Senhor. and they knew that God does not want you to E be eles friendly sabiam or que friends with Deus this não world quer que because você the systems seja of this amigo world deste mundo, must porque os always sistemas deste fight mundo Jesus, sempre fight the têm que Lord. lutar contra All the Jesus, lutar systems of this world, contra they o fight Senhor. Jesus. Todos os sistemas deste mundo lutam Oh, the contra church I saw Jesus. entering, isn't Oh, that a much? igreja que eu vi entrando. Ai, Acaso ai, não é ai. tudo isso? Ai, 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 ai. They feared lukewarmness because they knew Eles the consequence temiam of a lukewarmness. mornidão, porque eles Today, sabiam a the consequência da church, everybody's mornidão. lukewarm. Hoje, na They knew igreja that todos attending são church mornos. regularly Eles does sabiam not que take people frequentar to a heaven. igreja regularmente não leva as pessoas para o They céu. knew that there is danger in choosing what Eles is sabiam que há o convenient in perigo salvation. em escolher I'm o que é describing the conveniente lukewarmness para a that sua they stayed away salvação. from. Eu They agora estou steered away descrevendo a mornidão do qual Where eles attending se church tiraram, regularly eles to them saíram fora. means heaven, not at all. Frequentar a igreja onde estas pessoas dizem Where que se in você for na salvation they igreja choose the regularmente parts that você are estará convenient. salvo. Não de forma nenhuma. E Where na now salvação your eles husband escolhem apenas comes up aquilo against que you interessa. and tells you, if you Onde don't agora leave quando that seu salvation, marido I'm se volta divorcing you. contra você diz, I'm kicking se you out of você your não house, it's abandonar acting essa funny. salvação, Sometimes you eu reach vou home, te he has divorciar e locked the vou te door. expor You para stay fora out de casa. until midnight. Algumas vezes Now ele when the tranca a wrath porta e comes, você fica fora até meia-noite. Mas agora quando a ira then vem, you are walking away. They choose the convenient part. então
eles escolhem a parte conveniente. Eles sabiam que a mornidão faz com que os cristãos temam a perseguição. Na verdade, toda a questão da mornidão é o temor da perseguição. A propósito, a mornidão, eles estão muito cientes que faz com que a igreja de Cristo, não pense que o pecado é perigoso, faz com que eles se habituem. Então, você vai às pessoas que fazem neurociência, especialmente o cérebro. A ciência do cérebro é uma ciência muito interessante. Por quê? Por exemplo, se você está vendo um grupo de pilotos ou capitães de aviões, você vai querer saber, depois de beber álcool, quantas horas você precisa descansar antes de poder dirigir o avião por segurança para atravessar o Atlântico? Você anda na velocidade de 1.000 km/h, então você sabe o que está em jogo, certo? Então você tem que entender como hábitos. Eu não quero dizer, mas o que eu quero dizer é isso. Mas você já mencionou. O que você quer é isso. Por quê? Usa este modelo muito simples. Se você for ao banheiro, você diz, restaurante, em um banheiro público, e você diz, que tipo de banheiro é este? Eu disse no mundo desenvolvido. O fedor, é terrível. Então amanhã você volta lá, isso aqui é muito horrível, muito fedido. Mas se você ficar lá brevemente, o seu cérebro, o seu senso é levantado. Então, aquela ação de querer fugir, ela é removida. Então agora você não tem mais entendimento do perigo ou do fedor, no caso. Então eles sabem que a mornidão levanta, abaixa a guarda para o pecado, coisa que antes eles diziam, não, eu não posso nunca fazer isso. Agora é normalizado, você baixou a guarda, não há mais alarme. Agora a filha que você diz que nunca pode sair e voltar à meia-noite, ela começa a ver meia-noite, tudo bem, 1 hora, algumas vezes ela já nem volta para casa. Eles sabem o perigo do cristianismo morno. Não. Eles fogem disso. Mornidão na salvação. Eles sabiam que a mornidão faz com que os cristãos escolham as coisas que são populares, que agradam a multidão. Isso é perigoso, Senhor Israel. Muito perigoso. Escolher somente as coisas que são populares, que todo mundo gosta, agrada a todos. Eles sabem que ser morno faz com que você aceite Jesus. Diz Jesus, eu aceitei, mas não permite que Jesus governe o teu coração completamente. Para tomar posse do teu coração. Não, eles não permitem. Você é nascido de novo? Não, eu tenho Jesus. Mas agora, permitir que Jesus entre no seu coração e comece a reinar e te fale, não faça isso. Não faça isso. Não. Eles não deixam Jesus fazer isso, de forma nenhuma. Há coisas que eles guardam muito perto do seu coração, seus amigos, algumas roupas que ela gosta, vestidos que ela gosta. E o homem é a mesma coisa deste outro lado. Eles se preservam algumas coisas que eles gostam. Então, essencialmente, eles sabem que a mornidão está mentindo para vocês. Que andar em santidade é pesado, é difícil. Não faça isso, vai complicar a sua vida. Você sabe, você é um advogado tão importante, você é um médico, embaixador, você é um grande executivo. Isso vai te bagunçar, porque a pessoa que você convive, então a mornidão vai te dizer essas coisas. Certo? E vai fazer você envergonhado de Jesus publicamente. Vai te fazer amar a riqueza do mundo e amar o mundo.
And it will tell you to go with the current. E What vai is te popular. dizer para You seguir a treat- mesma what's the corrente, in thing o now? que é popular, o que agrada a maioria, And bring unholy thoughts. o que está na moda agora e trazer And to make you pensamentos compromise and impuros. unwilling, E vai te fazer se to make you comprometer unwilling to e você stand não vai persecution. querer permanecer e stand sound suportar a doctrine. perseguição, suportar a sã doutrina. And so the Lord is saying there is need for work Então o Senhor está dizendo que há necessidade de because of trabalho apostasy today. por causa da apostasia There is de need for a hoje. lot of work in the church Há necessidade para muito trabalho na igreja. because he's saying that the Christians Porque I ele saw está going up there, they were dizendo very much aware que of os the cristãos modernism que eu in the vi church, subindo, modern eles gospel, estavam muito salvation, cientes do modernismo na igreja, o what has evangelho caused the moderno church na now salvação. to Foi o que live fez com in que a a place igreja where even agora if someone's preached, viverem do o not lugar prick the onde heart os and cause you to pregão, repent sermãos your que life, são to pregados convict you, não to toca change no your teu way, not at coração all. para te convencer do You pecado come, e you mudar know, o seu you're happy, say, caminho "Oh, e a sua pastor, vida. Não, I você want to vem, see you você after está the feliz, sermon, diga, after ai the service, pastor, pastor. eu quero te ver Me, you depois want do to see culto, me? I want to see pastor. you. Você quer me Okay. ver? So Sim, the eu pastor quero is te ver, preaching, he's happy, he's pastor. kicking, he say, Então o pastor "Ali está in America, pregando, Jews ele everywhere." está tocando e falando Corruption at the pulpit, right? And when a it comes, corrupção "Oh, no pastor, I púlpito, want to certo? greet Quando you ele with vê, this." pastor, And say, eu quero te, Orani Frei te Shanga. cumprimentar. E aí ele bate a mão assim e tem uma Aurelia nota, loves um Jesus, I dinheiro know na very mão much. dele. She said, "Dida, no, no, Eu no, sei not que here." você. Não aqui, não aqui, não Ai, aqui. ai, ai. Não. It's a serious thing. A pessoa So quer today's church cumprimentar, mas tem profess uma Christ, nota, um dinheiro na mão. Então essa igreja, but they ela endorse professa LGBTQ. Cristo, mas plus. eles aprovam But they accept false LGBTQ prophets to come e and todo lie o to them resto. and preach Mas the eles prophecies of aceitam falsos profetas para vir e pregar para eles They as claim falsas profess profecias Jesus, de but they dinheiro. accept false apostles Eles come to alegam them e and professam give them Jesus, false prophecies mas of money aceitam and falsos things and apóstolos visas, vindo e dando false falsas teachers to give them profecias sweet gospel. de dinheiro e vistos, falsos ensinos, They profess Christ, falso evangelho. but they still Eles accept professam false Cristo, doctrine of mas prosperity. eles ainda aceitam falsas And doutrinas da abandon the true prosperidade doctrine of the cross and e the blood. abandonam a verdadeira doutrina da They claim cruz to e know do the Holy sangue. Spirit, but they are walking nude Eles and alegam they're in conhecer immorality. o Espírito Santo, mas andam em nudez e They profess Christ imoralidade. while they exalt Eles worldly professam wealth Cristo and the enquanto world. eles exaltam a riqueza do mundo e o próprio mundo. They are professing Christ while they are Eles mixing sin and professam Cristo salvation. enquanto que eles misturam o pecado na sua So their salvação. condition is bad. They have remained unsaved. Então a condição deles é muito ruim, eles permanecem não salvos. A condição enjoa Cristo a ponto dele querer te vomitar para fora da boca dele. Eles são fingidos, eles valorizam o mundo, eles têm uma forma de religião, mas negam o poder da santidade. Eles trancaram Cristo para fora das suas vidas. São miseráveis, pobres, cegos, nus e tudo isso, etc. The Lord is saying O Senhor está there is dizendo, need for repentance. há necessidade de arrependimento. Arrependimento global. And so Então, the Messiah is coming. o Messias Prepare ye está the way of the vindo. Lord. Preparai o The King caminho is do coming. Senhor. Those O who receive Rei the Lord, está vindo. this is the Aqueles church que I querem saw, receber what o I presented Senhor, you today. esta é a igreja que eu Is the vi, church que eu I saw apresentei going para up into vocês glory. hoje. É a igreja And I que eu vi ask subindo now na glória. that you do E eu everything pergunto to be that agora church, que because that eu prophecy is peço not que yet você fulfilled. façam tudo para ser esta That church igreja, has porque not esta yet profecia ainda não se cumpriu. So Esta please, igreja ainda não if you entrou. want to receive the Então, Lord, por just lift favor, up your hands, se você except quer for these in receber o front here. Senhor, levante a sua mão. But the ones, those in front can stand up, but the ones in front of the camera Levante will a sit sua down. mão. Podem se levantar, exceto os que estão na frente da câmera. Those of you who want to receive Jesus, repeat this prayer. Say, Aqueles de vocês que "Mighty querem Lord receber Jesus, Christ, repita. Diga, poderoso Senhor I Jesus have heard Cristo. about your coming. Eu ouvi a respeito da tua Today I vinda. repent completely with E all hoje my eu me heart. arrependo completamente de todo o meu coração. And I ask you, my Lord Jesus, E eu te peço, meu Senhor Jesus, forgive my sin. para perdoar o meu Forgive my pecado, wickedness. perdoar a minha Forgive my iniquidade, complacency. perdoar a minha Forgive my complacência,
e perdoar a minha ignorância e dar-me a justiça e a santidade. Senhor, ajuda-me a ser justo e ter zero tolerância ao pecado. Senhor, usa-me, encha-me com o Espírito Santo para que eu possa alcançar todas as pessoas. Aqueles que dizem que são nascidos de novo e o mundo inteiro que não é nascido de novo, e dizer para eles a respeito da vinda do Messias. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então abençoo todos vocês no poderoso nome de Jesus. Nós nos veremos quando eu voltar. Eu amo vocês, Jesus ama vocês, vocês em casa. Se você disse esta oração, há números, você pode ligar para a Rádio Jesus is Lord. Há muitos números. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Passo rapidamente a palavra à nossa irmã Icene, arcebispo Luciano de Toledo. Oh, meus irmãozinhos, a minha oração é que o Senhor ajude todos a entender o que eu falo. Porque o profeta fala muito rápido, meus irmãos, não dá nem para eu respirar. Mas eu acho que Deus faz um milagre, todos conseguem entender, não é? Eu só posso entender isso. É um milagre mesmo. Não tem tradutor, então quer dizer, não dá tempo de respirar, né? Entre uma palavra e outra. Amados, quem não treme diante de uma ministração dessa? Que o Senhor, neste tempo, por pura misericórdia, ao recebermos estas tremendas revelações, dê uma consciência real para todos nós da eternidade eterna, no céu com o Senhor ou no inferno. Ninguém ficará nesta terra. Todos vão partir, milhares partiram hoje. E qualquer um de nós poderia estar entre eles. Irmãos, como eu desejo poder transmitir para vocês o temor, o tremor e o terror de só pensar na possibilidade de que nós temos uma oportunidade real de alinharmos a nossa vida totalmente com o céu. E nós somos enganados, seduzidos e distraídos por qualquer coisa desta terra. A grande sabedoria que o Senhor nos deu no novo nascimento, quando Ele nos deu o espírito de sabedoria e entendimento, é saber contar os nossos dias. É saber que a nossa vida não é aqui, que aqui é o vale da decisão e que a eternidade, aquilo que é invisível aos nossos olhos hoje, é totalmente real. E que saindo daqui só tem dois destinos. Então, quando desta vez o profeta do Senhor nos surpreendeu, quem estava acompanhando a ministração desde a madrugada sabe, ele estava seguindo uma linha do reino e falando maravilhosamente como que o reino de Cristo, o reino milenar, precisa ser implantado na terra o mais rapidamente possível. Porque há promessas na Bíblia que dizem respeito ao reino milenar. E o Senhor quer cumpri-las. Quem acredita que este reino vai ser estabelecido na terra, assim como hoje nós vemos o que é palpável, será como o reino de Cristo na terra. Não é um reino espiritual, é um reino físico. O Senhor vai destruir esta terra, vai arrancar esta terra da mão do diabo e vai estabelecer o reino físico do Messias. O Senhor virá reinar fisicamente na terra, com o mesmo corpo que ele tinha quando
ele ressuscitou e os discípulos tocaram nele. E os discípulos comeram com ele. Um corpo físico palpável, entretanto, ele podia atravessar paredes. Mas ele era visível, ele era palpável. Então, amados, o reino milenar é real. Tão real quanto este reino agora. Mas será um reino totalmente regenerado. Um reino de justiça, onde o Senhor vai governar com cetro de ferro. Ou seja, o Senhor vai pôr ordem na casa, o Senhor vai vir e ser honrado, ele será exaltado em toda a terra, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, estas palavras vão se cumprir, alguém se alegra por isso? Hoje nós declaramos, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, mas nós não vimos isso acontecer ainda. Essa é uma das promessas que virá depois. E nós, todos nós que hoje escolhermos obedecer e atentar para estas características que repentinamente o profeta do Senhor começou a relatar, em vez de falar da tribulação, estas pessoas, todos nós, eu espero estar entre eles. Se vocês não quiserem, não tem importância, eu quero, eu estou indo, eu desejo, amém? Se alguém mais tiver o mesmo desejo, vamos embora. Então, nós seremos glorificados, teremos um corpo como o do Senhor, vamos voltar para reinar com Ele. As pessoas nos verão, as pessoas nos ouvirão, nos apalparão, embora o nosso corpo é como o corpo do Senhor quando Ele ressuscitou. Aleluia! E quem mais vai reinar com Jesus? Todos os santos do Antigo Testamento. Aleluia! Davi estará reinando em Jerusalém com Jesus. Alguém parou para pensar nisso? O profeta do Senhor, quando falou isso, eu quase caí da cadeira, eu estava traduzindo, como assim? Aí a nossa mente abre, pá! Aí você entende que não somos só nós que vamos reinar com o Senhor. Todos os santos do Antigo Testamento vão voltar porque eles vão ressuscitar com seus corpos glorificados antes de nós até, e eles estarão reinando. Então você vai ver muitas promessas para Davi se cumprindo no reino. Todas as promessas para Jesus vão se cumprir no reino. Então, amados, está pensando que a nossa vida é aqui? Isso aqui vai acabar. Esta dispensação da história da humanidade, desta vida nesta terra, como se Deus não existisse, fazendo leis iníquas, totalmente contrárias à lei do dono da terra, e isto, graças a Deus, vai acabar. Aleluia! Alguém se alegra? Eu estou gemendo e chorando. Constantemente eu gemo diante do Senhor. Se cumpre em mim a palavra que está escrita em Romanos 8, do versículo 26 em diante, quando ele fala que o Espírito em nós geme. E quando ele fala em Romanos 8, do versículo acho que 16 em diante, que toda a criação geme. Nós gememos, nós que temos as primícias do Espírito, nós gememos. Amados, estas palavras têm que se cumprir em nós. Nós temos que estar sufocando e sem fôlego no meio de tanto pecado. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que remir o nosso tempo, porque os dias são maus. As pessoas estão perecendo lá fora. Nós temos que trabalhar. Eu estou vendo aqui, amados, tem uma preciosidade aqui na minha frente chamada Evangelista Fátima Paranhos. Levanta a sua mãozinha, minha irmãzinha, por favor. Vocês sabiam que esta nossa irmã é uma fera no Twitter? No X? Ela é uma fera no X. Ela não está perdendo tempo.
nossas irmãs que estão sendo extremamente sábias e dentro da casa delas elas estão ganhando almas para Jesus, obedecendo ao profeta do Senhor. Quando eu vejo a minha irmã Maria de Fátima, eu vibro, meu Deus, que poderosa! A Margarete Taborda, outras irmãs que agora decidiram se levantar na luta pelo Senhor. Por quê? Porque nós queremos que o Senhor venha. Nós estamos não apenas esperando, mas também apressando o dia da vinda do Senhor. Aleluia! Então, amados, é tão maravilhoso ver pessoas como essa nossa irmã, que quando é chamado para a tempestade, ela está lá, levanta a mãozinha dela e vai. Ela está cooperando para que mais pessoas recebam a mensagem da última hora, se apressem em se preparar, e nós vamos apressando o tempo. O diabo daria tudo para nós pararmos. O diabo daria... Bom, ele já daria tudo para Jesus não subir naquela cruz. E agora, ele daria tudo para nós não subirmos na cruz também, não morrermos para nós mesmos, não para nós continuarmos amando o mundo, para nós continuarmos amando a nossa vida na carne. É o sonho dourado do diabo, é desviar todos nós do foco do céu. Mas, amados, amém, a nossa pastora também, Conceição de Melo, também é uma fera, amados. Estas nossas irmãs são extremamente poderosas no Senhor. São pessoas que um dia, lá naquele dia, o Senhor vai trazer um grande prêmio para elas. Estão dando fruto nesta idade em que elas estão, como está escrito no Salmo. Então, amados, todos têm que fazer isto, porque nós precisamos abreviar o tempo. Pessoas estão perecendo, nós corremos o risco. Nós temos, Pai, amados, que correr esta carreira. Então eu agradeço ao Senhor que teve misericórdia de nós e nos enviou este tremendo, maravilhoso, amado profeta, a quem nós honramos e obedecemos e reconhecemos que não tem ninguém como ele na terra. Não neste nível, a missão dele é muito clara. Então, amados e preciosos, vamos ouvir a voz do Senhor. A palavra diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pelo contrário, vamos ouvir atentamente. Eu agradeço que foi repetida esta ministração, mas todos sabem que nos grupos está lá a listinha do que o profeta do Senhor falou. Aqueles que vão subir, cumpriu-se neles, foi manifestado neles a inocência de Jesus. Eles foram transformados à imagem de Cristo. Por quê? Porque eles obedeceram o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 2, mas aí é o versículo 3, ele fala: nós vamos ser como o Senhor. Mas ainda ele não se manifestou, a gente não sabe como ele é. Porque ninguém vai querer imitar Cristo, não. Cristo tem que ser manifestado pelo Espírito Santo em nós. Aí ele dá o conselho e a instrução. Todo aquele que deseja ser transformado à imagem de Cristo, eu levanto pés e mãos para Deus ter certeza que eu quero. Ele diz: purifica-se a si mesmo, assim como Jesus é puro. E ele também falou em João 17, que agora aconteceu uma maravilhosa união. Nós estamos em Jesus, Jesus está em nós e Jesus está no Pai. Que coisa linda, olha, Jesus está em nós estamos em Jesus e Jesus está no Pai. E aí você ouve ele dizendo: a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então nós também seremos manifestados, nós vamos ser transformados juntamente com Ele em glória. Então, amados, a receita, a instrução é muito simples. Filhinhos, permaneça nele. Se o galinho permanecer grudado na videira, ele vai dar fruto. Ele vai ser transformado. Amém? Vamos permanecer em Jesus. Vamos nos purificar das coisas deste mundo. Pode ser hoje para qualquer um de nós. Mas nós desejamos muito que Jesus venha reinar na terra. Nós desejamos muito que o inimigo seja amarrado, preso por 1000 anos. E que haja agora uma honra para Jesus nesta terra finalmente. E pela primeira vez, Deus virá reinar na sua própria terra. Meus irmãozinhos, em nome de Jesus, estabeleça o trono do teu coração para Jesus somente. Lembre-se que o primeiro mandamento, qual é? Qual é o primeiro mandamento que Deus ensinou para Israel quando os tirou da terra do Egito, em Êxodo capítulo 6? Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ouçam, filhos de Deus. Aqueles que estão sendo transformados, Deus assentou-se no trono do coração deles. E eles amam a Deus acima de tudo e de todos e acima de si mesmos. No seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Deus é tudo em todos. Amém. Então, eu espero que os amados tenham acompanhado a ministração, mas eu estou fazendo um resumo de como nós temos que viver nesta terra, neste pouquíssimo tempo que nos resta. Então, eu agradeço a presença de todos, eu agradeço tanto ao Senhor Deus, Ele nos deu mais um dia para nos arrependermos, para adorá-lo, para ouvirmos as suas palavras, as instruções, e para estarmos reunidos aqui em comunhão. É muito bom estar com todos aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti. Levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz, toda a paz. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, monte guarda em vossos corações e em vossas mentes. Que o Deus da paz, Jeová Shalom, vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam achados irrepreensíveis, santos e em paz na vinda do Senhor. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados e preciosos, boas notícias. Um dia menos na terra. Um dia mais perto do amado das nossas almas. Aleluia! Que o Senhor os abençoe a todos.
Shalom. Aleluia.